Olá, sejam bem-vindos. Vamos estar dando introdução à nossa disciplina de psicologia, voltada para dentro dos estudos da área da saúde, tá? Nessa nossa primeira aula, vamos dar algumas introduções e alguns conceitos sobre o tema. Na atual situação em que se encontra a saúde pública e a saúde de modo geral, se torna essencial e fundamental uma estruturação psicológica dentro dos atendimentos, porque existem muitas situações e muitos fatores que vão influenciar diretamente na realização dos nossos procedimentos, dos nossos exames. Uma vez que a gente tenha total consciência de que nós temos os nossos temores, os nossos problemas, as nossas dificuldades, nós devemos ter uma consciência bem plena de que os pacientes também estão passando por aquelas situações, os acompanhantes também estão passando por aquelas situações, que é aquela história que a gente escuta desde que é criança, né? Cada um com os seus problemas. Só que quando esse tipo de situação é trazido para dentro de uma sala de diagnóstico, nós temos uma situação que não pode ser ignorada por completo. Dependendo do tipo de situação, a gente pode minimizar os efeitos que ela pode causar dentro do nosso atendimento, mas ser ignorada não. Então, esses traços que a psicologia vem trazendo para a gente dentro da área da saúde são uma estruturação, uma orientação para que a gente possa ter noção da existência das situações diferentes do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, e que saibamos lidar e que lidemos com elas de forma lúcida, orientada, né? Porque até mesmo a forma com que é denominada as patologias teve uma mudança muito grande. Mas tudo foi trazido para nós através da orientação, através da informação. Nós começamos a conhecer os estados patológicos das pessoas, começamos a conhecer os estados patológicos que nós mesmos estamos vivendo e passamos a tratá-los da forma correta. Então, a orientação ela vai ser a ferramenta fundamental para o nosso atendimento. Atualmente não tem aquela preocupação de que só precisa saber sobre os traços psicológicos as pessoas que vão trabalhar em hospital psiquiátrico, porque nós temos muitas patologias que não são tratadas como eram tratadas antigamente, que antigamente a maioria dos casos de distúrbios neuropsicológicos eram tratados com a internação e isolamento. Então, nós vamos ter contato praticamente de forma cotidiana com pacientes, às vezes em quadros neuropsicológicos bem avançados, bem complexos. E temos também as situações mais brandas e temos os novos, né? Novos porque a gente passou a conhecê-los agora. Mas acredito que já existam há muito tempo, só não tinham sido descritos da forma correta como são hoje em dia. E dentre eles nós temos síndrome do pânico, temos toque, temos distúrbios de personalidade, que são situações que às vezes dentro da nossa rotina de realização de procedimentos, às vezes podem passar desapercebido e às vezes podem se demonstrar durante o nosso procedimento. A gente tem que saber como lidar, a gente tem que ter noção de que aquele ser humano ele precisa de todo o atendimento a nível de saúde,
vindo de nós como profissionais. E esse tipo de situação está totalmente incluído dentro do nosso atendimento. E vários outros tracinhos que a gente vai comentando ao longo das aulas, tá? Antigamente, na época que eu comecei a estudar dentro da área da saúde, eu escutava muitas enfermeiras mais antigas falarem, não se usava nem tanto enfermagem por amor, radiologia por amor, medicina por amor, não se usava tanto essa frase. Mas eu ouvia muitas enfermeiras falando, olha, dentro aqui do atendimento, você tem que ser psicólogo dos pacientes, porque eles começam a contar as histórias, começam a contar os dramas, e você tem que dar um jeitinho de ouvir, porque ele precisa falar. E eu ficava imaginando, como é que eu vou fazer para trabalhar com o paciente falando no meu ouvido? E aconteciam as situações do paciente realmente contar para você, e com o passar do tempo, eu trabalhei num hospital de grande porte por muitos anos, então era um fluxo muito intenso de pacientes das mais variadas idades. A gente só não atendia criança, mas era de adolescente até 100 anos. E o paciente realmente, ele sente uma liberdade, uma abertura para conversar com você. Com o passar dos anos, com o passar das escutas que a gente vai tendo, a gente percebe inclusive que o paciente muitas das vezes pode ter contado para você uma coisa que ainda não tinha contado para ninguém. Ou porque não tinha para quem contar, ou porque não tinha coragem de contar. Então, às vezes o paciente também cria essa situação para você, de se abrir com você. Aí, às vezes, o paciente, no período que eu trabalhei como aprendiz no INCA, o paciente começava a conversar com você e daqui a pouco ele estava chorando, daqui a pouco ele te abraçava, e você tem que saber como lidar com essa situação. Não consigo ver gente chorando. Vai ter que conseguir, porque você ali está sendo a estrutura que vai restabelecer a saúde do paciente. E as mazelas que ele está carregando naquele momento a nível psicológico fazem parte, muitas das vezes, do quadro de doença que ele apresenta. E a gente ainda tem aquela famosa situação, né? Fazer o bem sem olhar a quem, né? Trate bem o amor de alguém. Aquele paciente, aquele cliente, como os livros de atendimento privado estabelecem, né? Eles colocam paciente / cliente, né? Porque o cliente busca pelo atendimento, restabelecimento da sua saúde, né? Paciente busca restabelecimento da sua saúde, ok. Mas dentro desse meu atendimento ao cliente/paciente, muitas das vezes você tem uma agenda super lotada, muitas das vezes você tem um tempo de espaçamento na agenda muito, muito, muito curto, em que você é praticamente impulsionado a atender o paciente como se estivesse trabalhando numa máquina de salsicha. E não tem como ser assim. Não tem como ser assim. Dá para adaptar, mas dependendo da estrutura que você tem ao seu redor, é bem sofrido. Digo por experiência própria. Às vezes você encontra dificuldades em prestar um bom atendimento proporcionado pela estrutura que você tem, pelo local onde você trabalha. Mas digo mesmo de coração e digo de causa, não é impossível.
às vezes é um pouco mais difícil, dependendo do que você tem ao seu redor, do que é a sua estrutura que você trabalha. Às vezes você não tem apoio, mas impossível não é. E acreditem em mim, o paciente que precisa dessa atenção mais especial, desse carinho mais direcionado, ele entende, percebe e reconhece. Eu tenho muitos pacientes que, na rede privada, quando eu troco de empresa, eles pedem o endereço da onde eu estou trabalhando e eles passam a ir aonde eu trabalho. Já tive situação de paciente, o plano de saúde não atender e ele procurar no plano de saúde por que não atende no lugar X, porque ele gosta do atendimento do lugar X. E quando chega na recepção, ele manda ligarem para mim. Quando eu apareço na porta, consegui, estou aqui. Isso é um tipo de recompensamento pelo que você faz, recompensamento pela prestação de serviço que você oferece, que nada é superior a isso. Nada é superior a isso, tá? Então vamos buscar as informações sobre as situações que a gente vai encontrar. Claro que a gente nunca vai conseguir cobrir toda a gama de situações que a gente vai ter, tá? Mas a gente vai tentar abordar o máximo possível dessas situações para que a gente possa iniciar os conhecimentos sobre elas e aos poucos a gente vai, por conta própria, buscando outras informações, acrescentando outros saberes e o dia a dia também vai trazendo muito dessas situações para a gente e a gente vai se adaptando, tá bom? Então a gente tem, né, nesse mapa mental algumas palavras que vão formar, né, de forma bem nítida tudo que a gente vai ter envolvendo o nosso quadro de doença e de saúde, né? Então nós temos bem grandão aqui a saúde, aí temos adolescentes, doenças, problemas mentais, intervenções, idosos, qualidade, vida, crianças, avaliação social, risco, depressão, bem-estar, câncer, estudo. Então nós temos todos esses fatores, todas essas situações, todas essas estruturas dentro do nosso quadro de doença e saúde. Nós temos situações que são bem delicadas, nós temos todo aquele aparato que envolve o sigilo médico-paciente. Nós temos o nosso código de ética e dentro do nosso código de ética nós temos muito orientado, muito explicadinho sobre o sigilo do paciente, sobre os cuidados que devemos ter à exposição do paciente, tá? Então, o que vai ser saúde? O que é saúde para você? O que é saúde de um modo geral? Saúde é um quadro de bem-estar biopsicossocial e não apenas a ausência de doenças, como se vinha acreditando ao longo dos anos. Por quê? Porque apenas não ter doença não traz ao ser um quadro de saúde. Porque ele pode muitas das vezes não ter uma doença física, mas tem uma doença psicossomática, mas tem uma doença social, tem uma doença estrutural.
E isso pode não trazer agravantes físicos. Essas situações às vezes não trazem sintomas físicos, às vezes trazem sintomas mentais. E essas doenças, né? Algumas pessoas usam o termo essas novas doenças, o que eu desacredito que sejam novas. Eu acredito que elas foram nominadas, mas que não sejam novas. A junção de todos esses fatores, né, é o bem-estar biológico, bem-estar psíquico e bem-estar social. Então, o ser precisa dessas três estruturas organizadas e funcionantes para que, além da ausência da doença, ausência de qualquer doença, ele possa apresentar um quadro chamado como saudável. Tá? Essa denominação é dada pela Organização Mundial de Saúde, então essa é uma denominação que vale para todo o mundo. Tá? Então, em todo o mundo já é visto por base da saúde que precisa de um pilar, de uma plataforma para manter o paciente dentro do quadro de saúde, para nos manter dentro de um quadro de saúde. Tá? Então, aqui nessa figura a gente tem literalmente o dia a dia de todos nós. Um dia a gente está um pouco melhor, mais feliz, mais acalorado, mais disposto, mais animado. E outros dias a gente está mais devagar, mais lento, mais caidinho. A própria sociedade em que a gente vive nos proporciona muito disso. Porque a gente tem muita exposição atualmente, tudo é muito exposto, muito visto, né? Então a gente tem as situações em que a gente fica triste ou se magoa por alguma coisa que a gente leu, por alguma coisa que a gente ouviu. E atualmente a gente pode externar isso com mais tranquilidade. A gente pode expor isso com mais tranquilidade. Eu sou de uma geração do engole o choro, engole o sapo, engole isso, engole aquilo. Então acredito eu que a última geração em que isso era imposto de forma tradicional, em que a gente era obrigado a calar sobre tudo. A gente era obrigado a calar sobre tudo. A gente não estava satisfeito com determinada situação no trabalho, fica quieto, que trabalho é difícil e patrão é assim mesmo. A gente estava insatisfeito com o relacionamento, fica quieta, porque homem é assim mesmo. Relacionamento é assim mesmo. Tem que ser paciente, tem que ser pacífico, tem que baixar a guarda, tem que abrir mão. Alguém tem que abrir mão. E às vezes passava-se uma vida inteira sendo só você abrir mão de tudo na sua vida. E acabava por ter essa oscilação, como a da figura, clandestina, escondida. Porque eu vejo muitas das vezes as pessoas expondo, por exemplo, em rede social, acontecimentos bem particulares, né? E às vezes a frase "eu só queria desabafar" ou "eu só queria expor" está dentro do texto. Então essa visão mudou bastante. Então a própria situação que nós falamos anteriormente, do paciente ir até você para contar um fato, atualmente está muito mais comum, porque
há uns tempos atrás, as pessoas tinham vergonha de falar sobre qualquer coisa do seu privado, da sua casa, da sua vida particular. Então, às vezes, até mesmo um pedido de ajuda que poderia ser direcionado a você era omitido, porque ela precisava engolir, ele precisava engolir. E hoje em dia já está mais tranquila essa parte, porque as pessoas são incentivadas a falar, são incentivadas a expor os seus problemas, até mesmo para que possa aparecer alguém que possa ajudar. Então nós vamos ter muito mais possibilidade de auxiliar alguém. Claro que nós vamos ter esse auxílio dentro das nossas possibilidades, tá? São situações e situações. Mas a gente, dentro do nosso atendimento de saúde, a gente vai aprendendo para quem eu vou direcionar, quem pode me auxiliar a auxiliar, né? Eu posso ser a ponte desse paciente até onde ele precisa chegar. Eu posso ser um ombro, eu posso ser um auxílio. Posso ser sim, posso ser. E também aprendo a conhecer o que eu posso fazer por mim, pelos meus, na minha casa, na minha família, para que eu possa oferecer o quadro de saúde dentro do ambiente onde eu vivo, para mim e para os que vivem comigo, ao meu redor. Tá? Não adianta também eu pensar somente em que o meu papel é restabelecer o quadro de saúde dos meus pacientes e esquecer que eu preciso restabelecer o meu quadro de saúde, dos meus familiares, do meu círculo de convivência. O objetivo é trazer saúde para toda a população. Claro que a gente nem sempre consegue porque temos muitos obstáculos, mas o máximo possível que eu conseguir já é um excelente feito, um feito gigantesco. E o que é a psicologia? A gente já sabe, pelo pouquinho que a gente conhece, que da mesma forma que a medicina e diversas outras áreas dentro da saúde, ela vai ter diversas ramificações e essas ramificações vão ter um campo específico de estudo, né? Então nós vamos ter dentro da psicologia vários ramos de estudo, várias áreas de estudo dentro de temas diferenciados, tá? Então, o conceito de psicologia diz que ela é a ciência que estuda o comportamento, tudo que um organismo faz, e os processos mentais, experiências subjetivas inferidas através do comportamento. Então, o que a gente vai ter dentro desse quadro, né? A gente vai ter o estudo do comportamento humano dentro de uma estrutura, né? Dentro de um ambiente. Ah, mas ele faz isso, mas é o jeito dele. Mas se o jeito dele infringe o espaço do outro, esse comportamento não é correto, esse comportamento não é bom. Por que o outro deve ser obrigado a aceitar esse comportamento porque é o jeito dele, se é uma situação que está sendo imposta e ferindo o jeito do outro, né? Por exemplo, situação de dia a dia dentro de serviço de saúde, de modo geral, privado
público, seja qual for. O paciente chega até o seu atendimento, passa pela recepção, chega até você. Primeiro contato que você tem com o paciente, você abre aquele sorriso que você foi treinado para dar e fala um bom dia bem caloroso. O paciente olha para você de cima a embaixo e te responde: bom dia só se for para você. Isso é um corta-sensação boa, um corta-onda que não existe tamanho. E não é aquela cultura que foi inserida na gente ao longo dos anos de que é coisa de paciente cheio de dinheiro, paciente rico trata mal. Não, não é. O paciente que não é cheio de dinheiro também trata você mal. É o ser humano, não é a classe social. E a gente nunca consegue entender o que leva uma pessoa a dar esse tipo de resposta. Ah, mas é porque o dia dela não tá bom. Mas às vezes o meu também não tá. Às vezes da colega que está trabalhando, do colega que está trabalhando do meu lado também não tá. Quantas vezes a gente vai trabalhar mal, a gente sabe que tem um colega que está mal-humorado, chateado, aborrecido, mas nós recebemos o treinamento dizendo que os nossos problemas ficam na porta e a gente pega eles novamente quando a gente volta para casa. Porque o paciente não tem nada a ver com os nossos problemas. Será que não? E se esse tipo de atitude, em um dia em que eu não tô legal, me causa um mal imenso? E a partir dali eu começo, ao longo do dia, a tratar todo mundo mal. Porque eu fiquei mal-humorada, eu fiquei mal com aquela resposta logo de manhã. E carreguei isso para o resto do dia. E transferi esse mal para um monte de gente que levou esse mal para outras pessoas em outros lugares. Não é fácil. Não é fácil. Manter essa plantinha regada e bonitinha não é fácil. Principalmente no atendimento ao público. O atendimento ao público é um atendimento muito difícil. Porque nós lidamos com as pessoas mais diferentes, as pessoas com características, personalidades, caráter mais diferentes. É um leque aberto ao máximo dentro do nosso atendimento diário. Então a gente precisa saber como lidar com essas situações. Saber, entre aspas, criar um escudo para nos proteger sobre esse tipo de situação. Para que a gente não reproduza essa má ação para outros pacientes, para os colegas de trabalho, até mesmo quando chegar em casa. Para isso, a gente vai precisar aprender. O meu melhor jeito de lidar com isso não vai ser igual ao seu melhor jeito de lidar com isso. Mas a experiência de lidar com isso pode ajudar quem não tem experiência. Aí ela escuta como é que você lida com a situação e, a partir daí, ela busca a melhor forma. É a mesma forma que a gente transfere o treinamento para os estagiários, para os iniciantes dentro da nossa profissão. A gente mostra como a gente faz,
mostra o jeito que precisa ser feito, dependendo de como o que a gente está fazendo ou como a gente está fazendo. Eu, particularmente, gosto de falar, olha, eu faço assim, mas no livro diz para fazer assim. Só que eu faço assim, por causa disso, disso e disso, percebi que assim fica um pouco mais fácil. E muitas das vezes, depois de toda a informação que ele colheu, mais o conteúdo que ele aprendeu, ele administra uma outra forma diferente, ou seja, o jeito dele de exercer a mesma função de jeito diferente, de fazer a mesma coisa, o mesmo trabalho, executar o mesmo trabalho de uma forma diferente. Tá? Então, dentro do atendimento na área da saúde, a gente sempre vai ter um pouco mais desse tipo de situação para lidar, porque o paciente que vai até um estabelecimento buscar um exame, buscar um procedimento, buscar um atendimento, ele não está 100% saudável. Se ele estiver 100% saudável, ele não estava ali. Então, desde o momento que o paciente adentra dentro de um serviço de saúde, ele já está com algum quadro de ausência de saúde, seja ele qual for. Às vezes quadros associados, às vezes é uma doença física que está acarretando uma doença psicológica. Às vezes é uma doença psicológica que apresenta sinais físicos. E desde o momento que ele foi até um serviço de saúde, é porque ele não está bem. Então, muitas das vezes, nós precisamos ser o lado que está bem, para poder manter um ambiente saudável. Não estou dizendo que a gente não vai se magoar, não estou dizendo que a gente não vai se ferir e se chatear. Vai, claro, mas vai conseguir lidar um pouco melhor com essas situações, até porque a gente acaba acostumando com determinadas atitudes que são comuns, infelizmente, e a gente passa a ter um pouco mais de estrutura, a gente passa a ter essa plantinha mais saudável, porque ela está bem regada com informações, bem regada com treinamentos, então ela está mais saudável. E se ela passar por uma situação em que ela fique sem água por um tempinho, ela consegue sobreviver bem, tá? E o que vai ser a psicologia da saúde? A psicologia da saúde é o conjunto das contribuições específicas, educacionais, científicas e práticas da disciplina da psicologia para a promoção e manutenção da saúde, prevenção e tratamento das doenças e disfunções relacionadas. Uma denominação dada por Matarazzi em 1980. Então, dentro da psicologia na saúde, a gente sempre tem, como mostra a figura aqui, aquele carinhozinho especial pelo atendimento ao paciente, né? Eu tive a graça de, no início, na base da minha formação, eu fui treinada por enfermeiras que tinham 10, 20, 30, 40 anos de profissão, 40 anos de atendimento. E eu no auge dos meus 22 anos. Então, algumas tinham 2 vezes a minha idade em atendimento em saúde. E, para minha grande sorte, elas tinham muito para me oferecer a nível de aprendizado.
E eu aprendi muito sobre atendimento humanizado antes mesmo de saber o que significava. Até mesmo antes de ter contato com a disciplina que hoje existe de atendimento humanizado. Então, elas me demonstravam no dia a dia o quanto faz bem, tanto para você quanto para o paciente, aquele atendimento tranquilo, aquele atendimento caloroso. Uma coisa que eu aprendi lá, que ao passar dos anos eu vi que foi implantado como regra, que era chamar o paciente sempre pelo seu nome. Eu lembro a primeira vez que eu fui no CTI, em que a equipe passava o nome, senhor fulano, senhor ciclano, senhor beltrano. E quando chegava para fazer um exame, quando chegava para fazer algum procedimento, eu sempre pensava, mas o paciente não está ouvindo, o paciente não reage, o paciente está em coma. Mas, um belo dia, curiosa de qual seria a função de chamar um paciente que não tem resposta pelo nome, comecei a aplicar. Depois acabou virando um hábito. Mas no começo eu ia lá, olhava qual era o nome do paciente, ia com um papelzinho na mão. Senhor fulano, nós vamos fazer o procedimento, vou levantar o senhor um pouquinho, nós vamos virar para cá, nós vamos virar para lá. Obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite. Confesso que era estranho, porque eu estava falando com um paciente que nem sequer estava me ouvindo. E com o passar do tempo eu fui percebendo que aquela ação me trazia muita tranquilidade, porque eu tinha total sensação de estar respeitando aquele paciente de todas as formas que eu podia, pedindo licença para movimentá-lo, dando bom dia ao chegar, dando tchau ao sair, chamando pelo nome. E ao longo do tempo, conforme eu fui me adaptando com os pacientes intubados, pacientes inconscientes, pacientes em coma, eu comecei a perceber que pequenos detalhes ocorriam a partir das minhas ações. E percebia que antes, consegui diferenciar, que antes de eu adotar a prática que eu estava fazendo naquele momento, de chamá-lo pelo nome, pedir licença, falar o que eu ia fazer, vou colocar a mão aqui, vou levantar o senhor por aqui, vou pegar aqui, vou pegar ali, vou colocar isso aqui atrás do senhor. Respira, não respira. Eu comecei a perceber que mesmo aparentemente, de forma mais nítida, aquele paciente não apresentasse resposta, alguns pacientes apresentavam de forma muito sutil que estavam ouvindo. Então eu já tive situação de paciente quando eu ia tracionar o corpo do paciente para colocar em semidecúbito, aquele paciente forçava os ombros para acompanhar o movimento. Quando eu ia levantar a perna, eu percebia que a perna não estava tão pesada, ou seja, que o paciente estava tentando me ajudar. Já tive situação de parar ao lado do leito para conversar com o paciente de atendimento de rotina, atendimento da rotina. Todo dia você faz o atendimento àquele paciente mesmo sendo o CTI, não sendo o seu setor.
Então, você todos os dias vai até lá prestar o atendimento de rotina àquele paciente. Então, já tive situação, eu falo muito, eu sou muito falante, vocês já devem ter percebido o tanto que eu falo na aula aqui, né? É o meu dia a dia, eu falo bastante. Tenho bastante desenrolo para falar, não passo aperto. Então, eu repasso isso para o paciente. Então, oi, bom dia, senhor fulaninho, como é que nós estamos hoje? Nós vamos fazer isso, isso e isso. E aí, como é que está se sentindo? Hoje está sol, hoje está chovendo, está escutando a chuva? Sei que ele não está ouvindo a chuva de dentro do CTI. Na maioria das vezes, a janela não tem nem luz para o lado de fora, né? É encefumada, ou é fechada para algum corredor, alguma coisa, ou às vezes nem tem janela. Mas eu puxo assunto, jogo conversa fora. Aí quando passo pro leito do lado, repito novamente, tudo daquele jeito, eu falo pra caramba mesmo. Já quem trabalha comigo já acostumou com a minha tagarelice. E percebia que alguns pacientes, quando eu entrava no CTI ou na UI, em que eu ia até o posto de enfermagem, dar bom dia, boa tarde, falar com a enfermagem, eu falo um pouquinho alto, minha voz é um pouquinho alta, então mesmo eu falando baixinho, o meu timbre de voz é alto. Então alguns pacientes, quando eu chegava no postinho, que normalmente ele fica centralizado dentro do CTI, então a partir dele tem visão para todos os leitos, alguns pacientes já tinham alteração de batimento cardíaco, ou seja, ele já sabia que eu ia mexer. Ele ouvia a minha voz e já sabia, vem ela. Vem ela mexer comigo que tô quieto aqui. Então, nem sempre o paciente que está, ao nosso ver, inconsciente, ele está sem lucidez. Às vezes ele está lúcido, mas ele não consegue falar, ele não consegue se mexer, ele não consegue reagir a nada. Mas a mente dele está consciente. Então você imagine você ter a sua mente consciente, paralisada dentro de um corpo que não reage a nada, e você ter uma pessoa totalmente estranha mexendo em você sem pedir permissão, chegando sem dizer bom dia, indo embora sem dar tchau e que nem sequer sabe seu nome. Pense se fosse você. Pense se fosse um ente querido seu. Dentro do atendimento de saúde, esse é o tipo de sentimento que eu mais reproduzo. E se fosse eu? E se fosse minha mãe? Se fosse meu pai? Se fosse meu filho? Se fosse meu irmão? Essa sempre foi a melhor forma para que eu mantesse o eixo dentro do meu atendimento. E se fosse você? Como você gosta de ser tratado? Como você quer ser tratado? É exatamente assim que vamos tratar. É exatamente assim que vamos atender. Vamos ser bem retribuídos a isso sempre? Não. Cada pessoa é de um jeito, cada pessoa tem seu jeito. Devemos desistir? Não, por favor, não. Não desistam. Vale muito a pena um bom atendimento. Muito mesmo. Não só para o paciente, gente. Eu já repeti isso um monte de vezes. Não só para o paciente. Faz bem para nós. A gente fica leve. Quer ver o melhor sentimento que a gente pode ter dentro do atendimento?
É quando a gente faz o nosso trabalho que pra gente, porque a gente já, né, adquiriu o nosso jeitinho de trabalhar, a gente já tem o nosso jeito. Então, a gente já começa a fazer de uma forma que pra gente é normal, né? E quando a gente finaliza, o paciente vira pra gente, nossa, você nasceu para fazer isso. Cara, é a melhor coisa que alguém pode escutar. Vai por mim. É muito bom. Então, nós temos aqui os antecedentes da psicologia da saúde, tá? Modelo biomédico da medicina, que descrevia os seres humanos como tendo uma identidade biológica comum a todos os outros seres biológicos. Doenças causadas por fatores externos ou mudanças internas involuntárias, os indivíduos são passivos às doenças. As doenças devem ser tratadas como vacinas, cirurgias, quimioterapia e radioterapia pela classe médica. A mente e o corpo funcionam independentemente um do outro. A doença pode ter consequências psicológicas, mas não causas psicológicas. Olha como era o pensamento, né, anteriormente. Medicina psicossomática. Freud demonstrou que os fatores psicológicos poderiam ser também a causa de doenças. Saúde comportamental. O comportamento é visto como determinante para a manutenção da saúde e prevenção de doenças. Medicina comportamental, focalizada na modificação do comportamento para o tratamento e prevenção de saúde. Psicologia da saúde. Eu vi uma postagem há um tempo na internet que eu achei bem interessante, né? Aí era um quadrinho, né? Como se fosse essa figura aqui, mas com texto. Aí dizia assim: cara, eu te amo muito, vai se tratar, vai fazer terapia. E eu fiquei pensando naquilo, porque ainda hoje existe um tabu gigante que gira em torno da psicologia. Ainda hoje, se você orientar uma pessoa a buscar terapia, a primeira resposta que ela vai dar para você é: eu não sou maluco, eu não sou maluca. Então, nem sequer a distinção entre o tipo de atendimento que é prestado nessa busca, né, direcionada, né, a pessoa não tem, nós não temos. Então, se alguém falar para mim, vai se tratar, vai procurar terapia, eu vou me sentir ofendido, porque eu vou achar que eu tô tendo algum tipo de comportamento que está fazendo essa pessoa pensar que eu preciso de tratamento psiquiátrico. Não são nem sequer a mesma palavra. Psiquiátrico, psicológico. Mas e se for psiquiátrico? E se eu precisar de tratamento psiquiátrico? Qual é o problema? Desde o momento que eu preciso de tratamento, nada mais certo do que buscar o tratamento. Seja psiquiátrico, seja psicológico, seja da saúde em geral. Mas nós estamos inseridos dentro de um quadro cultural em que a busca por saúde é um obstáculo muito grande. A gente tem tanto o obstáculo da prestação do serviço de atendimento em saúde, quanto o obstáculo da busca por saúde, que acaba infringindo o primeiro fator.
Porque se um paciente busca o serviço de saúde de forma preventiva, o tempo eterno que esse atendimento vai ter para ocorrer, né? Eu marco a consulta, só tem consulta para daqui a 7 meses. Se eu estou buscando o atendimento de forma preventiva, esses 7 meses não vão ser catastróficos. Agora, se eu busco esse atendimento já conhecedor da patologia, ou seja, após a patologia aparecer, dependendo de qual seja, esses 7 meses podem ser até fatais. E a cultura preventiva praticamente não existe. Mas demora muito para atender. Mas se você ainda não tem nada, você está só prevenindo, não tem problema demorar muito. Tem problema demorar muito quando você precisa de atendimento de urgência para uma patologia. Até mesmo os casos de atendimento emergencial seriam mais bem estruturados dentro do atendimento hospitalar se as pessoas tivessem o hábito de buscar de forma preventiva o atendimento. Dentro do atendimento da emergência de madrugada, por exemplo, nós fazemos atendimento, muitas das vezes, de paciente com quadro de tosse, que é um dos quadros mais comuns. O paciente busca o atendimento de emergência de madrugada, onde a gente sabe que é no período em que a gente vai ter um atendimento de emergência, e o paciente busca o atendimento de emergência no hospital de madrugada, para o quadro de tosse, e quando ele é questionado há quanto tempo ele está com tosse, a resposta dele é 1 mês, 2 meses, 3 meses, a vida toda. Mas naquele dia eu estava tossindo muito mais. Mas você não podia ter buscado ambulatório no dia que você estava tossindo um pouco menos? Para tratar a sua doença, que a gente sabe muito bem que ela vai ser amenizada no atendimento de emergência. Ele vai ser atendido na emergência e vai ser encaminhado para um ambulatório que ele não vai buscar, porque ele não buscou antes. E daqui a um tempo ele vai ter uma piora no quadro e vai novamente buscar a emergência. Emergência essa que vai estar lotada, porque tem várias outras pessoas que se comportam dessa forma, que não buscam atendimento ambulatorial e quando a doença piora, buscam a emergência. Que vão estar lotando a emergência junto com os pacientes de emergência que chegaram também. Então, a consciência dentro desse quadro de problema, esse quadro problemático, cada um tem a sua participaçãozinha. Cada um tem a sua culpinha. Eu que atendo com má vontade e com mau humor tenho a minha parcela. O paciente que poderia ter buscado o ambulatório e vai para a emergência reclamar que a emergência está lotada tem a sua parcela de culpa. O político que roubou a verba tem a sua parcela de culpa. O funcionário que levou o que não era para levar para casa tem a sua parcela de culpa. Cada um vai ter a sua parcela de culpa. Muitas das vezes, todos eles conhecendo a sua culpa, tendo consciência da sua culpa, mas que não fazem nada para mudar. Dentro do ambiente hospitalar, a gente nunca tem um ambiente 100% estável. A gente nunca tem um ambiente 100% saudável. A gente já tem um ambiente desestruturado por si só. Então, esse tipo de orientação eu posso passar para os meus mais próximos, meus amigos, porque quando a gente trabalha na área de saúde, a gente tem muito esse contato.
Pô, fulano, tô sentindo isso, isso e isso. O que que eu faço? Na nossa cabeça, gente, eu não sou médico. Como é que eu vou saber o que você faz? Muito mesmo sabendo o que ele faria. Aí a gente fala pra ele, poxa, vai no médico. Ah, mas é tão difícil marcar consulta. E ele não vai. Daqui a um mês, ele vai te procurar novamente. Poxa, lembra aquele negócio que eu estava sentindo? Piorou. E você fica olhando para ele tentando encontrar o sentido da vida. Porque você não consegue entender o que está passando naquela cabeça. Aí você tenta novamente. Procura um médico. Ah, mas viu como é que tá cheio? Apareceu na televisão. Ah, mas vai na unidade da família, vai no UPA. Nossa, Deus me livre, no UPA demora 3 dias para atender. E eu não estou me sentindo bem. Aí você fica com a sua consciência conversando, né? Mas então o que a gente vai fazer? O médico não vai vir na sua casa te atender. Como é que vai ficar essa situação? E você muitas das vezes não sabe o que dizer para não magoar, para não ofender, né? Mas essa é a hora de você falar com educação, claro, né? Eu sou um pouquinho mais 220, então eu falo alto, sou mais enérgica, então meus amigos mais próximos já sabem que não vai ter flores, borboletas e beija-flores ao redor de mim enquanto eu falo. Não vai ter fadinha voando. Como é que você quer melhorar se você não procura nada que faça com que você melhore? Se você já piorou do mês passado para esse mês, você vai ficar em casa esperando o quê? Ah, mais. E você, dentro do que você conhece, você pode tentar abrir a mente dele para que ele entenda que ele precisa buscar atendimento. O quadro dele não vai melhorar sozinho, dependendo do que for. Da mesma forma, orientar. Você tem que procurar um ambulatório, não adianta você ir na emergência. A emergência não vai te tratar a longo prazo. A emergência vai te prestar um atendimento emergencial. Ele não vai procurar saber o que ocasiona o seu quadro, tratar a sua doença. É um atendimento emergencial, é isso que a emergência presta. Atendimento emergencial. Então, nós dentro do papel de conhecedores, né, de termos acesso às informações de saúde por estarmos dentro desse ambiente, até mesmo como estudantes, a gente já começa a ter noção das coisas. A gente já consegue saber como encontrar as informações sobre as coisas. Nós podemos direcionar cada um dentro do seu ambiente familiar, dentro do seu ciclo de amigos, proporcionando isso, a gente consegue passar informação pelo menos para 2 pessoas, para 3 pessoas. Né? Uma andorinha só não faz verão, mas um punhadinho de andorinhas pode influenciar o outro punhadinho de andorinhas, que pode influenciar um outro punhadinho de andorinhas. A gente pode ter uma revoada, cada um com seu pouquinho. A psicologia da saúde. Ela vai ter base na causa da doença, como a gente já falou anteriormente, biopsicossocial. Biológica, psicológica e social. Responsável, fatores externos e internos e o indivíduo. Tratamento,
O sujeito deve ser tratado como um todo e ser parte ativa no processo de tratamento. O corpo e a mente interagem e se influenciam, mas são entidades separadas. Os fatores psicológicos podem ser causa e consequência das doenças. Os fatores psicológicos podem ser causa e consequência das doenças. Tem como objetivos compreender, explicar e desenvolver teorias, colocar em prática as teorias estudadas. Então, a psicologia na saúde vai aplicar as bases dos estudos realizados sobre patologias e o próprio atendimento em si, tá? Nós temos que ter a consciência de que nós, mesmo não sendo o psicólogo, eu não sou psicólogo, eu não faço atendimento psicológico. Nós precisamos ter a noção do que é esse atendimento, do que eu posso proporcionar ao paciente em relação desse atendimento, porque eu preciso muitas das vezes ser o aporte. Eu muitas das vezes sou o apoio que aquele paciente tem ali naquele momento. E também, às vezes, lidar com as situações patológicas do paciente que eu estou atendendo. Eu preciso saber. Algumas pessoas já nascem com a facilidade para esse envolvimento. E algumas pessoas precisam aprender. Algumas pessoas vão aprender como prestar esse atendimento. Até mesmo para que a gente consiga executar o nosso trabalho. Por exemplo, nós vamos realizar um procedimento em uma paciente que tem síndrome do pânico. E a porta não pode ficar fechada. Só que o atendimento em que a gente vai realizar, a paciente vai precisar se despir e a porta é direcionada para o corredor e a paciente não pode ficar exposta. Então, o que a gente vai poder fazer? Como a gente vai orientar essa paciente? Até porque, às vezes, a gente só descobre isso após fechar a porta. Aí a gente fecha a porta e a paciente começa a ter os sintomas, né, do distúrbio que ela apresenta. E às vezes ela tem uma crise de choros, às vezes ela grita, às vezes ela vai até você para tentar usar de força com você, porque às vezes o paciente entra em pânico. E toda essa situação que envolve o que ele está sentindo se manifestam em você. Você é quem está mais próximo. Então, você tem que aprender como é que você vai fazer para amenizar, para tranquilizar, para contornar e para realizar o procedimento que precisava ser realizado desde o início. Tá? Então, até quem não tem, eu não tenho jeito para... Tem sim. Tudo se aprende. Tem jeito sim. Então, dentro dos objetivos, nós vamos avaliar o papel do comportamento na etiologia da doença. Por exemplo, doença coronária, consumo de tabaco, nível de colesterol, falta de exercício, tensão arterial elevada, estresse. Câncer, regime dietético, tabagismo, consumo de álcool, falta de rastreios clínicos.
que é um fator muito grave. Acidente vascular, fumo, colesterol, tensão arterial elevada, morte por acidente, álcool e condição irresponsável. Claro que a gente tem os outros fatores, tá? Mas nós vamos falar inicialmente sobre esses. Fazer o prognóstico dos comportamentos prejudiciais para a saúde. Hábitos de consumo de tabaco e álcool estão relacionados com crenças. Crenças acerca da saúde e da doença podem ser usadas para predizer comportamentos. Estudar o papel da psicologia na vivência da doença. Compreender as consequências psicológicas da doença pode ajudar a aliviar os sintomas físicos, como dor, náusea e vômitos. Compreender as consequências psicológicas da doença pode ajudar a aliviar os sintomas psicológicos, como a ansiedade e a depressão. Avaliar o papel da psicologia no tratamento da doença. Se os fatores psicológicos são importantes enquanto causa da doença, também podem desempenhar um papel importante no seu tratamento. O tratamento das consequências psicológicas da doença pode ter um impacto na longevidade. Colocar em prática as teorias estudadas. Promover comportamentos saudáveis. Compreender os comportamentos e crenças poderá permitir reconhecê-los para ajudar a modificá-los. Prevenir o aparecimento de doenças. Mudar as crenças pode impedir o surgimento de doenças. Gente, esse crenças aqui são crenças de crendices, tá? São crenças daquela história, por exemplo, de que colocar pasta de dente na queimadura pode café, açúcar, sal, cloro, ajuda na queimadura. Nas crenças de que eu preciso puxar a língua de um paciente que está convulsionando. As crenças de que paciente com ataque epilético transfere a doença pela saliva. Esse tipo de crença, tá? Não é crença religiosa, não. É crença de crendices, de coisas que foram passadas de geração para geração, na maioria das vezes muito equivocadas e que continuam se propagando, tá? As intervenções comportamentais durante a doença podem impedir o surgimento de outras doenças. Treinar os profissionais de saúde para que melhorem as suas competências de comunicação e levem as intervenções a cabo poderá ajudar a prevenir o surgimento de doenças. Treinar os profissionais de saúde para que melhorem as suas competências de comunicação e levem as intervenções a cabo poderá ajudar a prevenir o surgimento de doenças. Ah, mas a minha empresa não me dá nenhum tipo de treinamento sobre isso. Ok, busque ele você mesmo. Ah, mas ela é obrigada a me treinar, mas você também é obrigado a saber. Não adianta que não vai ter desculpa comigo, não. Pode falar que eu vou rebater com alguma coisa. Às vezes, no ramo privado um pouco mais, existe uma visão de atendimento de qualidade. Mas o atendimento de qualidade é o paciente não ficar esperando para ser atendido. É o paciente ser atendido rápido. E isso não é qualidade. Isso é produção. Então, se coloca por debaixo do pano uma cultura de que não se deve perder tempo com paciente nenhum. Você não pode perder tempo com A para não atrasar o B, para que o B não reclame, para que o C não desista, para que o D nunca mais volte. Então, você precisa buscar esse treinamento. Primeiro que nós sabemos que todos nós precisamos trabalhar.
Então, nós precisamos nos enquadrar dentro do que o serviço no qual estamos pré-estabelece como norma. Então, o atendimento é de 5 em 5 minutos, temos que nos enquadrar dentro do atendimento de 5 minutos. Mas como é que eu vou prestar um bom atendimento em 5 minutos? Para isso serve o treinamento. Os treinamentos, no caso, que fazer só um não vai resolver. Você vai ter que fazer um monte, eternos, para a vida toda. Ah, mas poxa, como é que eu vou fazer? Eu não tenho tempo. Tem sim, tem muita aula online, tem muita aula gratuita, tem muito artigo que você pode ler para buscar informação, tem muito livro, tem muitas pessoas mais antigas do que você pode buscar informação. Tem muitos métodos para que você esteja bem treinado. Você não precisa aguardar apenas que o estabelecimento lhe forneça o treinamento. Você pode buscar por ele. Você não precisa ficar sentado aguardando ele lhe treinar. Porque às vezes o treinamento empresarial é uma coisa pré-moldada. Então, nem sempre ele se enquadra dentro da sua realidade. Às vezes ele é uma realidade geral. Então, às vezes ele traz um treinamento que foi feito no Paraná, que a empresa é sediada no Paraná, e nós recebemos o treinamento Cubinho de Paraná. Mas no Rio de Janeiro as coisas funcionam de forma diferente. Eu não vou conseguir inserir tudo a nível de atendimento que é feito no Paraná para o carioca. Eu vou precisar adequar a minha realidade. Então, o treinamento constante, ele vai me favorecer para que eu consiga saber como vou adequar os atendimentos ao meu dia a dia. Depois de um tempo, a gente já vai ficando safo. Emoções. As emoções são produzidas pelo sistema nervoso e estão diretamente relacionadas com o ambiente, pensamentos e comportamentos. Emoções básicas são a alegria, a tristeza, o medo, a raiva e o nojo. Sabiam que o nojo também estava incluído dentro de emoções? Vale mencionar que as outras emoções são derivadas de misturas ou ramificações das emoções básicas. Cada uma das emoções ocupa um papel fundamental para a saúde mental do indivíduo. É essencial reconhecê-las e viver até mesmo as consideradas como desagradáveis. Aqui eu coloquei uma atividadezinha para que a gente conheça um pouquinho mais sobre o que a gente vai ter contato, né, mais superficialmente. Então, fazer uma pesquisa sobre aspectos psicológicos das doenças crônicas, tá? Na infância, o câncer, o atraso mental, o câncer no adulto, HIV e SIDA, AIDS, transtornos cardiovasculares, insuficiência renal, asma brônquica, diabetes, demência de Alzheimer e toxicodependência. Para a gente poder conhecer, tá? Então, leiam, façam um resumozinho para conhecimento próprio, tá? Porque vamos falar um pouco sobre elas ao longo das aulas, para que a gente conheça um pouquinho mais sobre o que a gente está falando, tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só entrar em contato e até a próxima.